Constelação familiar, técnica perigosa, cura, charlatanismo? Uma coisa eu tenho certeza, essa ferramenta é extremamente poderosa. Tem sido difundido inclusive por pessoas muito famosas, como a Anitta, e tantos outros que de alguma forma trazem algum autoconhecimento, alguma luz e ao mesmo tempo flerta com questões extremamente complicadas e perigosas que eu gostaria de estar trazendo novamente, justamente por conta dos meus outros 2 vídeos sobre o assunto. Então eu peguei aqui para vocês algumas percepções, algumas falas de algumas pessoas que certamente são da área, outras que já participaram de diversas constelações, e ao ler esses comentários eu pude perceber algumas experiências bem perigosas, outras, entretanto, que relatam terem se sentido muito libertas. Percebeu na constelação um caminho bem interessante para lidar com seus traumas, né, com suas questões pessoais. Então, ou seja, eu tô querendo trazer esse vídeo para falar sobre esses comentários e aprofundar no assunto. Até porque, enquanto psicólogo, é importante a gente ter esse discernimento. Beleza? Então, se você já me conhece, já me acompanha por aqui, lembra de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Se você caiu aqui de paraquedas, lembra-se, caso esse conteúdo venha a agregar, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal. Afinal, aqui nós entendemos que o autoconhecimento é uma questão de sobrevivência. Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês os comentários, vou deixar aqui na tela para que a gente vá avançando. Esse primeiro diz que até na medicina muitos profissionais só têm um martelo e um prego e fazem muito mal. Por isso, a boa formação é indispensável. Mas a base da constelação do Bert Hellinger não tem nada a ver com espiritismo. É algo muito sério. É uma ferramenta integrativa, não excluindo as demais terapias ou tratamento. Essa percepção eu achei interessante porque ela conversa com diversas outras percepções e comentários que trazem a responsabilidade para o profissional e não a técnica em si, ou a metodologia propriamente dita. E aqui tem alguns pontos que são realmente relevantes e alguns outros perigosos, onde, se não levarmos em consideração as nuances, a gente pode correr alguns riscos. Realmente, a gente percebe diversas formações em constelação familiar em pouquíssimos dias ou com uma carga horária extremamente baixa, o que certamente vai trazer um prejuízo muito significativo na formação desse profissional em saúde mental. Por exemplo, esta é uma das minhas críticas mais ferrenhas. Um profissional que se predispõe a trabalhar com terapia, ele precisa ter uma boa base de psicopatologia e de psicodiagnóstico. Porque vamos imaginar que você receba lá, né, na sua roda de constelação, alguém que traz uma tristeza, umas sensações de angústia, muito choro, e você interprete isso só com o viés da constelação, atribuindo ali uma dimensão familiar, ancestral, para aquela questão. E aí, se esse profissional ele não tem abertura ou até a própria humildade para perceber que aquela técnica é insuficiente para aquela circunstância, para aquele quadro que pode ser psiquiátrico e que nessas circunstâncias o mais apropriado, seguro e indicado é você levar aquela pessoa, né, indicar um tratamento psiquiátrico, neurológico. Então essa abertura à multidisciplinariedade, quando falamos de saúde mental, ela é extremamente importante. E isso, sim, vai variar de profissional para profissional. O que eu tenho percebido, né, dentro das experiências pessoais nesse âmbito, é que, cara, a maioria não tá nem aí. Vai muito nessa lógica do prego. Ou seja, dentro do que a minha colega aqui disse, se eu só tenho um martelo, todo problema é prego. E aí, quando a gente fala de terapias integrativas, a gente tem que também levar em consideração um monte de outras coisas. Se essas terapias não têm algum risco ali sutil e que muitas vezes passa despercebido para muitas pessoas. Por exemplo, várias pessoas nos comentários falam assim, esses psicólogos, né, não têm abertura para a espiritualidade, esses psicólogos, eles não tratam bem essa questão da fé, e só foca na ciência. Cara, assim, particularmente eu sou uma pessoa, me considero, né, bem aberto à espiritualidade. Eu até já gravei vídeos aqui sobre os riscos também na consagração da Sagrada Medicina da Floresta Ayahuasca, trazendo
os contrapontos. Nos meus treinamentos eu trabalho com programação neurolinguística, com hipnose, fico sempre aberto, né, também aos contrapontos dessas ferramentas, que são muitos, e na minha prática psicoterapêutica eu não trago PNL, né, eu não trago essas coisas que eu sei que não cabe em muitas circunstâncias. Então, ou seja, essa questão da terapia complementar, analise se pode trazer algum tipo de prejuízo maior. Por exemplo, eu não vejo muito problema no reiki, eu não vejo muitos problemas em terapias com cristais, né, ou cristaloterapia, apesar que talvez até seja ignorância minha, que pode ter sim alguns riscos inerentes. Mas, quando você forma ali um ritual e você trabalha com símbolos, você trabalha com alegorias, isso precisa ter um manejo extremamente cuidadoso. Porque ali, velho, você vai atrair para essa prática pessoas com transtorno de ansiedade, você vai atrair pessoas com depressão maior, você vai atrair talvez até pessoas com sintomas psicóticos. E aí, se você não tem essa leitura, cara, vai dar ruim, viu, gente? Vai dar ruim. Aqui tem outro, né, que eu vou colocar aqui na tela. A questão não é a constelação, e se um profissional não está preparado como deveria, conhecer a psicologia como deveria. É a mesma lógica. Vamos ver outro aqui. Sempre que a ciência não sabe explicar, simplesmente condena, de forma mais ou menos intensa. Há bons e maus profissionais em todas as áreas. Vê que a galera bate muito nisso, até como meio de proteger a metodologia, que inclusive não passou pelo crivo da ciência. É importante também falar isso, eu vou aprofundar nesse assunto, fique aí comigo até o final. Procure encontrar alguém que tenha resultados bem consolidados, que realmente faça um bom trabalho com constelações. Cara, é aí que tá. O que é um resultado bem consolidado? É aí que entra a ciência. É aí que entra um método aberto a ser testado, décadas de formulações de artigos científicos, de pesquisa, e aí essa coisa de resultado. Tem gente que traz inclusive uma falácia bem conhecida, que é a falácia de que funcionou comigo, então vai funcionar com você. Então a pessoa vai lá, ela traz uma jornada do herói, inclusive é tema também de outros vídeos aqui no canal, e aí você se sente sensibilizada, você escuta, né, algumas pessoas falam, eu fui, fluiu super bem, eu me senti curado, eu saí aliviado, eu tirei um caminhão dos meus ombros, e aí a gente realmente entende isso como um resultado. Entretanto, quando se trata de saúde mental, isso também é complicado, porque às vezes falta amostragem, às vezes a pessoa faz ali um recorte de 50 atendimentos ou 50 constelações já realizadas, onde você teve várias pessoas que saíram prejudicadas. Essas pessoas não vão falar nada, elas vão guardar para si, enquanto, vamos imaginar que 10%. Tô falando que é sempre isso, viu, gente? Talvez até seja muito mais, né? Provavelmente seja muito mais. Mas as que realmente funcionaram bem, vai se sentir muito à vontade para trazer um testemunho, um depoimento, né? Cara, tem uma aqui que é meio complicado. Eu não sei se vou conseguir formular bem, né? Mas vamos lá. Colocou aqui, a Anitta vem da Umbanda e é cheia desses esoterismos doidos. Esses famosos recebem sempre alguma coisa para divulgar essas tralhas. Obviamente, essa pessoa é raivosa aí com a constelação. Muito do que se tem de bom nisso é por causa de elementos de outras coisas que, no caso, são verdadeiras, e eles se apropriam delas e misturam com esoterismo, misticismo e coisas toscas. Por exemplo, pegam psicanálise de Freud e misturam com o neopentecostalismo, ou dificuldade, religiões espíritas e esoterismo. É tipo uma cientologia misturada com astrologia e esoterismo barato. É lixo, gente. Não peguem para vocês esses lixos que os influencers jogam na gente. Cara, eu não sei nem por onde começar, assim, porque ele misturou também aqui um monte de coisa. Eu vou trazer muito minha percepção pessoal, que tem elementos de psicanálise na constelação, não tenho a menor dúvida. E essa é uma outra crítica que eu gostaria de trazer para vocês. Quando a gente não se especializa em uma vertente, em uma abordagem, em uma área, a gente acaba nem entendendo o que o autor quis dizer com algum nome, ou falta rigorosidade conceitual. Por exemplo, na própria constelação familiar, eu percebo, com alguma experiência que eu já tive na área, dois termos que carecem de uma formulação mais rigorosa. O primeiro é o campo morfológico, tá? Campo morfológico. E os outros são a palavra respeito e hierarquia. São termos que, assim como o inconsciente freudiano, é necessário muita elaboração. É necessário, não vou nem entrar, né, no mérito da ciência, do falsificacionismo. Eu não vou entrar nesse mérito, senão o vídeo até fica muito cansativo.
Mas assim, só para ficar muito fácil de compreender, para que você tenha um termo base para servir de orientação na sua abordagem, cara, precisa ter justamente essa rigorosidade conceitual. Então, ou seja, eles realmente pegam elementos de diversas vertentes, de diversas bases filosóficas e colocam no mesmo cesto. Não estou falando que isso não é possível, eu estou falando que é complexo e exige muita pesquisa, exige muita revisão metodológica. Então essa também é uma outra coisa que eu fico preocupado. Inclusive no próprio rito, né, quando você fala de ancestralidade, muita gente leva sim para a dimensão espiritual. E aí eu não sei exatamente como que o Bert Hellinger trata esse assunto, mas se a gente for falar também em Bert Hellinger e for analisar a sua trajetória, também a gente vai perceber diversos furos e diversas dificuldades. Basicamente, cara, ainda sobre essa questão do Freud, eu gostaria de trazer uma outra questão que eu vejo que é extremamente problemática, que é a falta de continuidade e a falta de um processo estruturado. Então, o que acontece na maioria das vezes? Não estou falando que é sempre, na maioria das vezes. Você vai para a roda de constelação, abre todo um campo de percepção, abre novas ideias, sem que a pessoa esteja devidamente preparada para que essas ideias permeiem a sua consciência. Então, ou seja, naquele teatro, né, vou usar essa palavra para facilitar para todo mundo que está assistindo, às vezes ali a pessoa lida com uma ferida que ainda está muito infeccionada, e aí, como ela é uma situação ali que ela fica muito refém das representações, dos papéis que são exercidos por outras pessoas ali do grupo, ela corre o risco de escutar coisas extremamente desagradáveis. E essas coisas, quando não tem uma continuidade, ela corre o risco de sair desse momento, ao invés de sentindo-se aliviada ou com a percepção ali rica o suficiente para trazer algum tipo de cura, ela sai com um nível de angústia muito alto. Tanto é que, cara, eu já atendi assim muita gente que veio dessas situações sem saber muito bem o que faz com o que foi trazido ali da roda de constelação. Então, muitas pessoas se sentem tocadas, muitas pessoas conseguem ir para o seu próximo nível, mas é importante, como eu disse anteriormente sobre Freud, trazer um nível de transferência, que é basicamente uma relação de confiança. Então, enquanto não há uma relação suficientemente forte, uma conexão, um vínculo terapêutico construído, as pessoas elas acabam não confiando o suficiente para trazer as questões realmente complexas, sabe? As questões realmente delicadas. Então, ou seja, fazendo um paralelo com o que eu tenho trazido também aqui sobre a alquimia, ninguém joga o metal bruto direto no fogo, né? A gente primeiro separa, depois purifica, depois ali, né, depois da separação e da purificação é que você trabalha o material, que você consegue transmutar o metal bruto ou chumbo no ouro, entende? Então, ou seja, no autoconhecimento é a mesma coisa. Sem preparo, o fogo pode destruir e não transformar, que é a ideia do processo psicoterapêutico, entende? Então, ou seja, abrir os véus da ilusão, né, os véus de Maia, sem vínculo terapêutico é como arrancar a tampa de uma ferida ainda infeccionada e em vez de cicatrizar, isso pode se agravar bastante. Então, a essa altura, eu quero que você entenda que aqui eu não estou para simplesmente jogar pedra ou falar que isso não funciona ou que funciona. Modéstia à parte, assim, eu entendo que tem métodos muito mais consistentes e que perduraram no tempo. A constelação familiar é uma técnica muito recente, como eu disse anteriormente. Então, se você trabalha com constelação, não recebe esse vídeo, não recebe essas palavras como um ataque ou com agressividade, mas basicamente como um convite. Afinal, cara, nenhuma profissão, nenhuma área cresce se não tiver aberta a um olhar crítico. Então, assim, como na psicologia, é evidente, né, como vocês muito falaram, existem profissionais que são bons, que são éticos, que fazem um bom trabalho, e existem profissionais que, cara, que fez 5 anos de faculdade, mas não se comprometeu, não estudou, não mistura tudo e não principalmente trabalhou a si. Porque é uma outra crítica que eu acabei não trazendo aqui, mas eu vi um comentário muito interessante, que alguém falou assim,
Será que essas terapias alternativas ou essas terapias integrativas não têm ganhado tanta força justamente porque as pessoas perderam a esperança na psicologia? Eu achei essa provocação sensacional, porque eu acho que sim. Eu já, inclusive, trabalhei com pacientes que chegaram à minha clínica muito desiludidos com a própria psicologia, se sentindo invadidos, invalidados, julgados, né, por terapeutas anteriores. E, claro, essas pessoas passaram pelos 5 anos, né? Essas pessoas adquiriram um diploma que, de certa forma, valida uma trajetória. Então, assim, ao invés de simplesmente falar assim, eu fui em vários psicólogos e foi muito ruim, ou eu não consegui os resultados que eu almejava, é você pensar, cara, se 5 anos de estudos, com provas, com avaliações, com trabalho de conclusão de curso, com supervisão, com tudo isso, você ainda tem uma enxurrada de profissionais que não dão conta, o que eu posso dizer com a formação de 100, 200, 500 horas? Será que dá conta? E eu não estou falando que isso é ruim por si só, eu estou falando que você deve cada vez mais aumentar o seu crivo, né? ou o seu senso crítico daquilo que você busca quando se trata da sua saúde, né, velho? Então, ou seja, uma coisa é você ir numa terapia integrativa, sei lá, você aliado a um processo terapêutico com um profissional psicólogo, você fazer uma cristaloterapia, você passar por um reiki, você exercer sua fé, né, sua espiritualidade, independentemente se você está ali numa igreja evangélica, se você é católica, se você é espírita, se você bebe ayahuasca, enfim, não importa. O que eu estou aqui vendendo, a importância é de você cada vez mais trabalhar a si, né? De você buscar algo mais estruturado, porque é a sua saúde, tá? Eu deixei um outro comentário aqui para o final, e esse comentário ele vem fechar também um pouco das minhas percepções pessoais, e eu acabei abrindo também uma brecha para poder falar sobre respeito e hierarquia. Cara, uma outra coisa que eu observo antes de ir para essa percepção final é que isso também depende muito da subjetividade e até do viés ideológico da pessoa que conduz a roda de constelação. Porque eu não sei se você tem observado, mas constelação familiar encontra terreno fértil, sim, em linhas, doutrinas ou filosofias de cunho espiritual ou espiritualista. Então, se você vai num constelador e ele tem uma base mais xamânica, você pode ter certeza que vai ter um viés no que ele entende da palavra respeito e hierarquia. Se você vai para um constelador que é muito católico e nas redes sociais ele posta sobre isso e ele ou ela, né, trabalha o seu autoconhecimento com esse viés, você pode ter certeza que a interpretação dele de hierarquia e respeito tem vínculos com essa linha, com essas tradições espirituais e filosóficas. Se você vai para um constelador que é da Umbanda ou do Candomblé, você pode ter certeza também que vai ter ali um viés. Então, ou seja, o viés ele existe. Por mais que a pessoa fale, eu sou da psicologia baseada em evidência, né, que tá muito na moda, enfim, cara, o viés ele é inerente ao ser humano. A gente cuida para diminuir esses vieses, principalmente fazendo ou levando os casos clínicos para a supervisão. Quando você vai buscar um profissional também, é legal você buscar um profissional que passe por alguma supervisão clínica, porque vai ter ali um outro olhar para avaliar o método e como o psicólogo está conduzindo o processo. Acho que eu já falei demais, né? Então eu vou trazer aqui a fala de um colega meu, inclusive, psicólogo, que eu respeito, admiro bastante a maneira que ele trabalha as coisas. Como psicólogo e amante da prática baseada em evidências científicas, compartilho integralmente do conteúdo desse vídeo. Ele está falando de um outro vídeo que eu fiz. Se você caiu aqui agora, eu sugiro que você procure aí, acho que eu vou deixar nos cards, né? É assustador imaginar o número de pessoas que estão submetendo a um procedimento terapêutico com inúmeros registros de danos aos pacientes. A saber, essa prática de constelação familiar já foi usada em muitos tribunais de justiça brasileiros como medida conciliatória. Acontece que o que acontecia de fato era uma revitimização das vítimas em uma busca infundada para que os autores de agressões fossem perdoados. Basta dar um Google que as inúmeras matérias sobre o tema são de fácil acesso. Diante disso, o vídeo do Rogério é mais do que importante, ele é necessário de utilidade pública. Constelação familiar é perigosa e precisamos alertar o máximo de pessoas sobre o assunto para que elas não tenham seus sofrimentos agravados por este modismo. Há tempo, parabéns pelo conteúdo. Eu quis trazer assim, uma fala e eu gostaria de reforçar, cara, assim, eu sei que
a gente precisa ser duro com algumas coisas, mas se você gosta da técnica, se você é um profissional da área, veja isso. Obviamente está aberto aqui os comentários, obviamente eu não apago os comentários, você pode deixar aqui. Eu vou vir respondê-los, né, da medida do possível, mas para que você entenda que conhecimento é construído a partir de uma antítese, ou melhor, a partir de uma tese, e você se abre à antítese para você ter uma nova síntese, um novo conhecimento, onde esse conhecimento passa novamente pela crítica, por uma antítese, e é assim que se faz conhecimento, né? É assim que a gente evolui enquanto sociedade. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, tá? Lembra de dar o seu like, se inscrever no canal, a gente tem falado bastante aqui sobre isso, e deixa o seu comentário, inclusive se você acha que eu falei alguma bobagem, a gente está aqui também aberto a estar se conscientizando, beleza? Vamos junto, um abraço.